Bom, então vamos lá. Hoje o nosso café da manhã é oferecido pela 2IM, que é uma parceira ANAP. A 2IM é uma empresa brasileira que atua desde 2011 no mercado de saúde com soluções de Business Analytics, onde seu principal produto está na avaliação da performance assistencial através do seu modelo GPS 2IM, aplicado em aproximadamente 30% dos hospitais da ANAP, diversas operadoras de planos de saúde e no SUS. O tema hoje é a importância da governança clínica no apoio à tomada de decisão. Para falar desse tema, temos conosco o Dr. Fernando Eduardo Cordeiro Barreto, que é graduado em Medicina pela USP, tem título de especialista de cardiologia pela SBC, diretor técnico do Hospital São Cristóvão, ele ocupou o cargo de gerente médico do pronto-socorro, de diretor técnico no Hospital São Cristóvão e atualmente é o vice-diretor clínico e responsável pela avaliação de desempenho da equipe médica do Hospital e Maternidade São Cristóvão. Antes de chamar o doutor, eu vou chamar o Jovaldo Savian, que é diretor de operações da 2IM, para dar uma palavrinha com vocês. Bom dia a todos. Em nome da 2IM, nós agradecemos a presença de todos vocês. Eu não quero tomar muito tempo, né, porque o doutor tem uma boa apresentação para fazer aqui, mas assim, até para alinhar o processo aqui da apresentação dele, eu vou fazer uma apresentação bem rápida, né? Só queria começar aqui com vocês com o nosso vídeo institucional. Bom, então, para não tomar muito tempo, eu vou alinhar com vocês o que fazemos com a nossa solução do GPS. Nós já estamos em praticamente 40, 50 hospitais já com a nossa solução implantada, aqui alguns dos nossos clientes, né, atualmente. Basicamente, o que é o GPS, né, a nossa solução? É uma solução para análise de desempenho baseada em indicadores, né? Esses indicadores são agrupados nos 4 domínios da qualidade, né? Dentro do nosso modelo, nós criamos os domínios em efetividade, que trata do resultado da assistência à saúde, eficiência, voltada a processo, indicadores de processo, estrutura, a formação do médico, a participação dele na instituição, e experiência do paciente, aquilo que devolutivo do paciente em relação ao atendimento que ele recebeu do médico, da instituição, né? Como é que funciona, então? Esses domínios são organizados de forma que eu recebo uma pontuação, atribuo uma pontuação para eles, né? Então, cada domínio aqui tem uma pontuação, isso é parametrizado na nossa ferramenta. O total, nós temos aqui 100 pontos, e para um certo domínio, então eu vou lá ter então, indicadores de desempenho aqui dentro desse domínio. Então, se eu tenho aqui um domínio, que no caso é eficiência, com 50 pontos, eu atribuo para cada domínio, para cada indicador, uma pontuação, totalizando naquele valor do domínio. O passo seguinte, para cada indicador, nós trabalhamos com o benchmark, um padrão de referência. Então, por exemplo, aqui, média e permanência da especialidade, um indicador de desempenho, atribuir para ele um peso, então, dentro aqui desse domínio, eu tenho 6 pontos. Eu faço a análise desse desempenho desse indicador, né, o resultado aqui do médico deu 2,52 dias, e tem, então, como benchmark, um padrão de comparação. Então, a grande inteligência da nossa solução está aqui, né? Eu vou observar se esse resultado aqui, que é o de 2 dias, está dentro do esperado. Então, aqui no caso, pela nossa ferramenta, ficou numa faixa de desempenho aqui de 90%. Então, dos 6 pontos que o profissional teria aqui, ele recebe lá no final 5,4. Então, é assim que a gente faz a nossa avaliação de desempenho do indicador, né? O passo seguinte, então, é organizar esse resultado todo, né, dentro, a gente chama do nosso scorecard. Então, eu tenho aqui a relação dos nossos domínios, cada domínio com seus indicadores, faço aquela análise, né, baseada no desempenho. Então, aí eu tenho a relação dos indicadores,
cada indicador com o seu resultado, né, com o seu peso e o percentual de desempenho que ele obteve. No final das contas, nós chegamos ali com o nosso índice de performance, né. Para nós, na nossa avaliação de desempenho, esse índice de performance define o resultado multidimensional da qualidade na avaliação de desempenho. Então, um valor final que vai atribuir o desempenho do médico. Quais são os objetivos, então dessa nossa solução? A primeira, acreditação hospitalar. A ferramenta está totalmente alinhada com as acreditadoras internacionais, inclusive, né, para fazer a avaliação de desempenho. Mas os programas de incentivo também são utilizados dentro das instituições. A avaliação e monitoramento do corpo clínico, evidentemente, e, por último, coloquei a governança clínica, que é o que o Dr. Fernando vai estar trazendo para nós daqui a pouquinho. Então, assim, esses são os principais objetivos que a gente consegue alcançar com a nossa solução. Como é que isso funciona? Então, eu tenho aqui a nossa solução é totalmente web, né, via internet. Então, o avaliado ele tem um acesso com login e senha. Nesse acesso, ele tem o dashboard dele, com a sua avaliação. Então, um painel de bordo com as informações do desempenho dele, pessoal, da avaliação dele comparado com o grupo, a sua relação de indicadores de desempenho. Esse médico, então, ele pode... então, o médico ele pode ver o desempenho dele aqui no score, né, com todos os indicadores dele. Então, a relação de indicadores que eu mostrei antes, ele tem aqui, então, cada indicador com o seu desempenho, com o seu resultado, e ele pode acompanhar esse desempenho com as informações que geraram aquele indicador. Quer dizer, para cada indicador, nós trazemos os dados correspondentes, né, àquilo que definiu o resultado do indicador do médico. A fórmula de cálculo de cada indicador também tem essa disposição dele. Né? O que mais? Ele tem, então, a relação dos indicadores por domínios, peso dos domínios da qualidade, o desempenho que ele teve em cada um. A comparação dele ao longo do período. Né? Então, veja, a nossa solução ela faz uma avaliação anual também. Então, ao longo do tempo, o médico ele pode observar o desempenho dele comparado com a especialidade que ele atua. Além disso, no fechamento anual, ele consegue ter aqui o resultado dele, já seguindo, inclusive, as normativas das acreditadoras. Então, no caso aqui, o status de desempenho anual para cada indicador, né, que é a avaliação anual dele. O que mais? Atualmente, nós incluímos na avaliação dos médicos o indicador de DRG. Então, assim, para a avaliação de DRG, é claro que o assunto de DRG é um pouco mais aprofundado aqui, mas nós conseguimos trabalhar com o tempo de permanência, mortalidade, reinteração de 7 dias, baseado em DRGs também. Tá? Aí nós temos toda a ferramenta preparada, no caso aqui, vinculado ao nosso parceiro que é a 3M. O gestor ele tem acesso também à ferramenta, quer dizer, eu como profissional dentro do hospital, eu como administrador, eu consigo ver, por exemplo, todos os resultados dos médicos ao longo desse período aqui. Também aqui para a governança, a relação dos médicos, né, com relação ao seu, por exemplo, aqui os médicos, né, a relação dos médicos com o seu desempenho também, de separação indecisa. E assim vai, quer dizer, a ferramenta ela tem uma série de recursos, né, que vai permitindo eu fazer a minha avaliação, tanto por domínio, por indicador, e assim por diante. Né? Os próprios DRGs. Né? E, por fim, nós acrescentamos atualmente mais um recurso, que são as competências anuais renováveis. Então, como processo de governança, o gestor ele pode, para cada médico, controlar aqui na ferramenta as competências clínicas do médico, como também as competências específicas, gerais e específicas. Então, esse é um recurso novo, nós acrescentamos isso há pouco tempo, há menos de um mês, né, que também permite esse gerenciamento da governança. Né. Então, assim, foi só uma palhinha rápida sobre o que é a nossa solução. Né. Vou abrir agora espaço para o Dr. Fernando estar apresentando para vocês. Bom dia a todos inicialmente, né? Obrigado ao César, ao Jovaldo da 2M pelo convite para a gente apresentar um pouquinho da nossa experiência, né? Então, a gente vai apresentar um pouquinho da nossa empresa para alinhar justamente o tema da palestra, onde a governança clínica vai atuar na tomada de decisão e que ferramentas que a gente usou. A gente vai contar uma história rápida de 10 anos para cá da nossa evolução. Muitos de vocês até vão se identificar com alguns pontos que são provavelmente comuns, as dificuldades, né, de engajamento do corpo clínico dentro do nosso planejamento estratégico. Eu sou médico de formação, então posso comentar dos dois lados, que hoje eu sou 50% médico, 50% administrativo, então fico ali no meio
do caminho, né? Então a gente foi chamado justamente para fazer essa interface entre a alta gestão e o corpo clínico. E a gente precisa das ferramentas para isso, né? Então a gente, uma unidade filantrópica, né, com 6 unidades de negócios, a gente tem, deixa eu ver aqui direitinho, a gente tem uma operadora, nós somos verticalizados, né, nosso maior público, a gente presta serviço no hospital para os nossos associados, basicamente, mais de 90% do que interna com a gente é do nosso plano de saúde. A gente tem o hospital, segunda unidade de negócio, são 253 leitos. Então, a gente, do hospital, são 882 médicos cadastrados, 253 leitos, os 187 mil atendimentos de pronto-socorro, 30 leitos de UTI adulto, 10 pediátrica. A terceira unidade de negócio, nós temos unidades ambulatoriais para dar conta de atender os nossos associados. Hoje a gente tem 120 mil vidas, né? Então a gente procura expandir para atender esse nosso associado verticalmente dentro da nossa própria rede. Nós estamos atuando também forte, vocês, na prevenção. A gente sabe que o custo de uma prevenção é muito menor do que o custo de um tratamento. Então a gente está evoluindo bastante também na nossa prevenção. Depois, se alguém quiser algum detalhe à parte de cada um desses itens, está à disposição para conversar. A quinta unidade de negócio, nós temos, como somos filantrópicos, nós temos que atender um percentual de filantropia. Como não dá para atender tudo dentro do nosso hospital, que a gente é verticalizado, então a gente tem parceria com várias prefeituras para cumprir o atendimento filantrópico. E a gente está para inaugurar, final do ano, começo do ano que vem, o nosso Instituto de Ensino e Pesquisa também, que é importante trabalhar na formação e desenvolvimento da capacitação do profissional da saúde, não só do médico. E nós temos um hotel Recanto em Campos do Jordão. Na época a gente tinha um sanatório em São Cristóvão, quando fechou, né, com o tratamento da tuberculose, a gente desenvolveu ali, montamos um hotel como uma unidade de negócio ali para aproveitar o espaço que a gente já tinha. Bom, então a gente vai falar um pouquinho desses 10 anos, né, como que a gente, o médico, ele é responsável, o custo na saúde, 80% começa com a prescrição médica. Então não adianta você ter um planejamento estratégico sem engajar o médico, isso é um desafio grande. Então a gente precisava de lançar mão de algumas ferramentas, né? Então você tem que ter o seu planejamento estratégico, tem que estar alinhado com o seu médico. Então a gente fez um cenário de como era a contratação dos médicos anteriormente, os critérios atuais para, dentro do nosso planejamento estratégico, a gente criou critérios para cadastrar nossos médicos, e como fazer para você monitorar tudo isso, para aquilo que você planejou acontecer. E apresentar um pouquinho de resultado para vocês. A gente sabe do cenário anterior, muitos vão se identificar com uma situação dessa. O médico integrava o nosso corpo clínico, era geralmente por indicação, necessidade daquela determinada área. Para ele entrar para dar plantão, para trabalhar em qualquer área, era necessário o diploma, ser cadastrado no CRM. O contrato, às vezes nem tinha, era na palavra, a emissão de RPA. Na verdade, tinha lá, passava uma rotina diária para ele, né? A diretoria técnica falava uma explanação de rotina, era baseada em conduta da experiência individual de cada médico, né? O horário da visita era critério médico, um passava de manhã, outro passava à tarde, outro passava à noite. Não tinha metas para ele, para o desempenho dele, né? A gente... E o monitoramento, não tinha monitoramento. Às vezes um saque que chegava, mais aquele saque mais apimentado, você tinha que mandar para a comissão de ética, mas não tinha aquele monitoramento regular através de alguma ferramenta, né? E o médico, aí é um defeito da nossa formação, o médico na faculdade ele é criado para ser individualista, ele não é treinado para trabalhar em equipe, para dividir as informações com todo mundo, né? E a gente sentia também isso na nossa prática, né? Você não tinha o compartilhamento da informação com a equipe multi, e mesmo com os familiares, né? Então tinha pouca participação do paciente familiar no tratamento. Outra dificuldade é aquele manual impresso com a nossa letra maravilhosa, né, que pouco se entendia, a segurança da informação podia se perder. Não havia monitoramento de indicadores, o envolvimento e comprometimento institucional também era precário,
e o pagamento era por produção. Aí chegam as ameaças, né? A gente fica ali na Moca, dormir em berço esplêndido ali na Moca, e começaram a chegar a concorrência, né? Então começou a aparecer as nossas ameaças. A concorrência que começou a se instalar no nosso quintal. Os custos dos novos procedimentos, SADT, que é a tecnologia de MATMED, de exames, enfim, todo o arsenal terapêutico e propedêutico que tem hoje na saúde, né? O rol da ANS a cada ano vai renovando, né? E vai aumentando essa necessidade de você incluir novos procedimentos. Como eu falei, né? 80% dos custos vem da prescrição médica, isso aí, então você tem que ter um médico engajado com você. A judicialização da medicina, a quantidade de processos tem aumentado vertiginosamente, né? Não sei da experiência de vocês, ali virou uma indústria praticamente, né? E as redes sociais, as ferramentas de busca da web, onde o paciente chega já querendo tratamento, ele já chega com o que ele quer fazer, ele já chega com todo o tratamento dele, os exames. Então o médico ali ele tem que ser seu parceiro para frear e fazer aquilo que é necessário para o paciente, nem a mais nem menos, dentro das boas práticas da medicina, né? Então, o médico tem que estar do seu lado para te ajudar nisso. Aí, como eu falei, a gente teve a questão da gestão, teve um choque, na verdade, há 10 anos atrás praticamente, e daquelas ameaças todas, a gente começou o hospital a entrar em dificuldade, então a gente teve que fazer um choque de gestão e começou uma gestão baseada em processos, né? Então, a gente precisava, dentro da nossa missão, visão e valores, planejamento estratégico, a gente precisava, de qualquer maneira, pelo todo visto até agora, engajar o nosso corpo clínico. Ter os planos de ação e, principalmente, ter as ferramentas adequadas para você monitorar aquele médico que, como a gente viu, era solto, ali no meio, né? Não integrava a parte da instituição. Então, o engajamento do médico na agenda de qualidade é essencial para a melhoria dos resultados e indicadores de qualidade do hospital. Já em 2008, bem naquela época, já tinha esse conceito. Que ações foram tomadas, então? A gente tinha que ir atrás disso, né? Então, a gente informatizou o nosso prontuário, a gente teve a segurança da informação, o acesso fácil à informação, e já começamos a criar, a monitorar alguns indicadores, né? Nosso prontuário informatizado já conseguia, na época ainda consegue, gerar relatórios que você já conseguia monitorar a assistência, com alguns indicadores. Criamos protocolos gerenciados, baseado no nosso perfil epidemiológico, né, dor torácica, fratura de fêmur e sepsis, principalmente, e através dessa ferramenta, inicialmente, conseguimos já o monitoramento. Formação de times, envolver equipe multiprofissional no tratamento do paciente, e a humanização e experiência do paciente, né, com a linha de cuidado, que é o plano terapêutico, né, envolver a todos. Ontem mesmo eu passei uma visita multidisciplinar na área, eu pergunto sempre ao enfermeiro, você sabe o que está acontecendo com o seu paciente? O médico foi claro na prescrição, no plano terapêutico, está com alguma dúvida? Aí você vai no quarto, pergunta para o paciente se ele está sabendo o que está acontecendo com ele. Isso faz uma diferença enorme, que não adianta você ter qualidade se você não agrega valor para o paciente, né? Então ele tem que ter a percepção daquela qualidade que você está tentando implementar, o paciente tem que ter a percepção daquilo, né, no juízo de valor dele. Então, quais foram as nossas ferramentas de gestão para isso funcionar, para engajar o corpo clínico dentro do nosso planejamento? As acreditações e certificações, né, que são a busca da melhoria contínua dos processos, visando a segurança do paciente e qualidade assistencial, foram muito importantes. Na época, a gente começou com o CQH, talvez fosse o caminho mais fácil, né, integrado ao CRM, e depois a gente partiu para a ONA, né, para a ONA nível 1, 2 e 3, para a gente ter a linha de processos gerenciados para chegar na excelência. Instituímos a auditoria clínica, né, para diminuir a incidência e gravidade dos eventos adversos, e criamos setor para isso também da gestão de risco, né, e incentivo ao registro. Hoje lá, qualquer evento adverso, a gente incentiva qualquer colaborador a sinalizar no nosso sistema. Estou falando tudo isso porque vai bater depois com a nossa ferramenta de gestão. Tudo isso a gente monitora através da ferramenta.
A farmácia clínica também, importante, da reconciliação medicamentosa, tem muitos eventos relacionados à medicação, né? A monitorização por indicadores, como o Jovaldo falou, que a gente vai entrar mais a fundo lá na frente, eficiência e efetividade. Criamos o projeto de hospitalistas, então cada andar hoje tem um hospitalista para o paciente ter um dono e ter essa interação, humanizar o atendimento, todo mundo saber o que está acontecendo, integração com a equipe multi. Estamos partindo para pagamento por performance, né, que o Jovaldo citou, isso não é fácil, a gente sabe que o CRM tem algumas limitações, mas no futuro é pagar por performance, não deixar o pagamento livre por serviço. Visando o quê? A sustentabilidade do negócio, né? Então, na etapa do processo de engajamento do corpo clínico, lembra lá na frente que o médico chegava para trabalhar, era só que precisava do diploma, especialista, não é? Já começava a trabalhar. Agora a gente criou alguns critérios. E fundamental, o envolvimento da alta gestão, a parceria da área administrativa. Não adianta você querer fazer o engajamento de um corpo clínico sem a parceria da alta gestão e vice-versa. Você tem que ajudar o gestor e o gestor te ajudar para aquilo acontecer. Então essa parceria é fundamental. Então a gente lançou mão de alguns pré-requisitos técnicos por o médico da área que ele atuará, e a integração desse novo método, ele passa por esse crivo aqui inicial dos critérios, o que ele precisa para entrar para trabalhar no São Cristóvão, dependendo do setor que ele está, as competências que o Jovaldo citou agora há pouco. Depois a integração dos novos médicos, ela tem duas etapas que eu vou mostrar rapidamente também. Tem a alta gestão, o CEO, ele não é médico, ele é administrativo, ele veio de uma multinacional. E a diretoria médica faz a segunda parte, onde o médico que está entrando, ele já sabe como ele vai ser monitorado. Então, o que a instituição busca, o que a instituição quer dele e como ele vai ser monitorado. Então, é um jogo limpo. O médico que está entrando, ele já entende o que a gente quer dele e como ele vai ser monitorado desde o início. Então aqui, por exemplo, para trabalhar no pronto-socorro, o que a gente precisa, no pronto-socorro pediátrico, só por exemplo, cirúrgico, então cada local da instituição a gente tem um mínimo de critérios de admissibilidade. Aqui só para mostrar depois o anexo 2. Então essa primeira parte da integração é realizada pela área administrativa, onde ele conta um pouquinho do planejamento estratégico, quanto histórico, a nossa política de qualidade, para onde a gente está indo, né? A gente está agora evoluindo para uma certificação canadense, onde que ele vai ter que ajudar a gente nisso, conta um pouquinho do planejamento. Enfim, não vou entrar em item por item, mas ele fica sabendo dos pontos críticos ali dentro da instituição, do que a gente quer dele do ponto de vista administrativo. E aqui no final a gente começa a falar da governança clínica, como ele vai ser monitorado, né? A nossa ferramenta de gestão de governança, que é a 2IM, e o DRG, que a gente está também evoluindo para isso. E aqui um pouquinho do que o Jovaldo falou, quando entra na parte das diretorias médicas na integração do novo médico, a gente fala dos indicadores que eles vão ser monitorados. São indicadores que cada instituição tem o seu, a 2M, por exemplo, ela tem cerca de, se eu não me engano, uns 300 indicadores já mais ou menos isso, no cardápio deles. Então a gente escolhe aquilo que cada instituição necessita dentro do seu planejamento estratégico, né? Os nossos a gente escolheu esses daqui que vocês estão vendo. Isso daí evolui, acabei de falar com o Jovaldo, né? Para os hospitalistas, por exemplo, pode ser que a gente tenha que mudar um pouco isso aqui, que o hospitalista começou tem 1 mês e meio, pode ser que a gente mude alguma coisa. Então, a coisa é muito dinâmica, tá? Não é que vai colocar estaticamente isso, não vai evoluir, com certeza vai. Mesmo porque o planejamento estratégico é revisto a cada 5 anos, então você tem que estar acompanhando para aquilo acontecer. Aqui um pouquinho da estrutura. Então, basicamente, aquilo que o Jovaldo falou, até vou voltar um pouquinho, né? A eficiência, você mede processos. Aqui você consegue, são processos que independem, na verdade, do setor e da especialidade. Processos são práticas, boas práticas que a gente quer engajar e não depende tanto não depende tanto da formação, da individualidade, são processos. E o resultado, a efetividade, ela vai medir o resultado dos seus processos, né? A estrutura, que é o currículo médico, se ele está se atualizando, se ele não está, e as queixas aqui do SAC. Então, como o Jovaldo falou, cada domínio desses tem uma pontuação diferente. Então, a gente criou um macroprocesso de cadastro médico, como a gente comentou, né? E o nosso macroprocesso de governança clínica, que como que funciona? Então, o médico cumpriu todos aqueles quesitos, ele é cadastrado, ele é aprovado, ele vai para
faz parte do corpo clínico, não é aprovado, já é desligado. Aprovou para trabalhar no corpo clínico, a gente cria ciclos de avaliação. E a ferramenta que a gente usa hoje é justamente a 2IM. E por que a 2IM, né? A gente, na época, teve 3 ou 4 empresas, né? 3 ou 4 empresas, e a 2IM foi aquela que melhor nos atendeu na época. Então, a gente sabe que quando você vai sentar com o médico, aí fica uma dica importante, que ele vai começar a ser monitorado, ele não pode se sentir injustiçado. Então, não pode você ir lá fazer uma parceria com a 2IM e mandar um e-mail para todo mundo, falar, a partir de amanhã vocês vão ser monitorados por aqueles indicadores e acabou. Não. Você tem que sentar com o médico e ele não pode se sentir injustiçado, que é um choque de cultura muito grande. Como eu falei, a gente integra novos médicos, mas o São Cristóvão, por ser uma entidade centenária, a gente tem um corpo clínico bem antigo. Então a gente tinha que engajar o antigo, porque o mais novo fica mais fácil. Na entrevista você já fala onde você quer chegar. E você já tinha que pegar o corpo clínico antigo, que é a sua maioria, né, um hospital bem antigo, e você tem que engajar aquele colega. Então como é que a gente fez na época? Então a gente escolheu que eu vou contando para vocês a nossa historinha, que acho que fica legal de ilustrando, né? Então a gente tinha que ter uma ferramenta que fosse alinhada com o planejamento estratégico. Você tinha que monitorar os indicadores dos planos de ação, você tinha que ser capaz de identificar os eventos adversos, respeitasse o código de ética e estimulasse o engajamento do corpo clínico, como eu falei. O médico ele tem que se sentir, estava falando com a minha esposa, ela é médica também, mas da área da pública, né? Então, eu vou apresentar lá na ANAP, ela fala assim, tá bom, se apresentar isso, como é que você consegue convencer? O que o médico ganha com isso? Eu não estou falando de ganho financeiro, né? Porque o médico, para ele fazer alguma coisa, para você engajar, convencer ele de fazer, ele tem que ter um ganho. E o médico, aí eu vou falar do meu lado médico, né, ele quer resolver o problema do paciente. Para ele, se sair um tratamento de R$1 milhão a semana passada, ele acha que é bom para o paciente, ele vai querer prescrever, porque ele quer salvar a vida do paciente, ele quer dar aquela assistência ao paciente. Então, ele não foi treinado, como eu falei, para enxergar o outro lado da moeda, né, para a sustentabilidade do negócio. Então, o que acontece? Você tem que criar uma ferramenta e o médico entender a importância dele dentro daquele conceito que você vai trabalhar com ele, né? Pode até ser na frente, como eu falei, pagamento por performance, sim, um ganho financeiro. Mas ele tem que entender, primeira coisa, onde o paciente dele vai ganhar. Ele vai ganhar agilidade e segurança para o tratamento do paciente e vai melhorar o resultado dele. O médico gosta disso, com certeza. Então, se você mostrar isso para ele dentro da sua ferramenta, você já vai com meio caminho andado. Então, os indicadores, como eu falei, você tem que ter a parceria do médico, eles têm que ter aceitabilidade, a factibilidade, que ele tem que estar disponível, válido, confiável, consciente, ser rastreável. A medida não pode ter muito desvio e ser reprodutível, né? E ter os riscos de cada paciente ajustados, que é o DRG. Eu vou entrar um pouquinho em DRG, já você me permite aqui, né, para falar o seguinte, que é mais ou menos como é que funciona o DRG. Quando a gente, antes de ter a ferramenta ali da 2M, a gente fazia uma gestão, como eu falei, baseada em relatórios da MV. Aí você reunia o corpo clínico no auditório, né? E começava. Aí tinha 5 cardiologistas, vou dar exemplo, que é a minha área, né? 5 cardiologistas sentados e com diferentes performances de média de permanência, pedido de SADT. Aí um começava lá, não, mas meu paciente, a média do que eu atendo é 95 anos. É 95 anos, diabetes, hipertenso, obeso. É terrível, meu paciente. Ele não, ele atende o paciente que vai vir fazer check-up para a academia. E ficava aquela discussão ali na hora de apresentar os casos. É ou não é, é ou não é. O que o DRG faz em linhas gerais? Ele alinha, ele tira ele cria grupos. Então, para o mesmo paciente com ICC, por exemplo, o mesmo paciente com infarto, é diferente de eu atender um infarto de alguém com 40 anos sem comorbidade nenhuma, que está estressado e infartou, do que alguém de 90 anos, diabético hipertenso, com várias comorbidades. Então, a média de permanência para o mesmo infarto, para o mesmo diagnóstico, o paciente de 40 dias vai ser, 6 dias, e para o paciente de 90 anos cheio de comorbidade vai ser 15 dias. Então, o DRG ele alinha essa expectativa. Então, eu vou cobrar do médico. Então, acabou essa coisa desse discurso, meu paciente é mais grave que aquele, não. Pode ser que para o paciente de 40 anos, os 7 dias ele tenha passado um dia de permanência, e para o paciente de 92, que era 15 e ficou 13, ele foi acima da expectativa. Então, para o mesmo diagnóstico, tempos de permanência bem diferentes,
você consegue avaliar o desempenho do médico para cada situação dessa. Mais ou menos esse conceito, tá, gente? Então, a gente tá caminhando para isso é uma coisa difícil de fazer, a gente sabe, a gente está engatinhando, não fazemos assim ainda, a gente está codificando para depois você conseguir cobrar isso do corpo clínico. A gente ainda não tem isso implantado, o DRG já começou, mas a gente não cobra o corpo clínico com essa ferramenta ainda, mas a gente está partindo para isso. E quando você fala aqui em indicadores, aceitabilidade, né, e factibilidade, o médico tem que se sentir confortável. Bom, ele vai estar sendo medido, você chama ele para conversar, tudo bem para você, olha, sua média dos últimos 12 meses está aqui, então você começa, então a gente não implantou de uma vez no corpo clínico inteiro. O que a gente fez? A gente pegou a área hospitalar, escolhemos 5 equipes para começar o projeto. Né, equipe cirúrgica, a cirurgia de mão, a ortopedia, a neurocirurgia, a cardiologia, a mastologia. Pegamos setores diferentes e com médicos que a gente tem talvez aí um pouco mais de afinidade para cobrar e ajudar a gente a montar o projeto. Se a gente despenca de uma vez, gente, não vai funcionar. E mesmo esses 5 tem que chamar, a gente fazia café da manhã e mostrava para a coisa, quando for implantar de uma vez só. Né, meio que projeto Toyota aí, né? Isso que eu estou falando, então, escolha das equipes, a reunião individual com cada responsável, não adianta você baixar de cima para baixo e fazer ele engolir, que não vai dar certo. Parceria nos ajustes dos indicadores, como eu falei, o feedback para o colega. Então, a gente, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, né? Então, a gente fala de média de permanência e você não pode ser radical nisso. Por exemplo, cirurgia de mão, vou dar um exemplo para vocês prático que aconteceu. Ele interna o paciente de manhã e dá alta no fim do dia. E quando a gente vai ver ali, a gente tem um indicador que é alta até as 11 horas da manhã, que a gente precisa de girar o leito, a gente é verticalizado, tem que dar alta cedo para o paciente do PS subir, acho que é a necessidade de todo mundo aqui. Então a gente precisava daquilo. E a alta dele começou a vir um indicador, naquilo que no painelzinho que o Jovaldo mostrou, vou mostrar também, começou a vir vermelho, porque ele dava alta às 5 da tarde, ele internou de manhã, dava alta às 5 da tarde. Aí o médico falou assim para mim, Fernando, você prefere que eu deixe até amanhã, eu dou alta às 8 da manhã, o meu indicador fica verde, ou que a gente acerte o indicador para ficar verdinho, meia alta das 5 horas da tarde. Falei, poxa, bem lembrado, ele tem toda a razão do mundo. Liguei lá para o Jovaldo, vamos ter que dar um jeito nisso, senão a gente não vai ter a parceria ali do colega. E aí também com a parceria da 2M, rapidamente, ali eu estava comentando até com o Jovaldo, porque o médico, gente, quando a gente chama ele para conversar, o WhatsApp começa, Fernando, eu estou vermelho. Você prometeu que a alta, meu indicador vermelhinho ia sumir. O médico começa a se incomodar com aquilo. Dá a impressão que a gente vai chamar, ele não vai nem querer saber, mas quando ele começa a ver que ele está sendo monitorado, ele começa a se incomodar, e aí você tem que esse incômodo tornar parceria para você, não ele ser um inimigo e você ser mal falado lá na sociedade médica. Né? Então você tem que trazer o parceiro. E a gente depende da 2M que eu estava falando com o Jovaldo, que ele quer ver o vermelhinho dele sumir. Então a gente teve que dar um jeito lá e a gente mudou o critério dentro dos cálculos lá do indicador para ele ficar verdinho e a alta dele das 5 horas da tarde ficar verdinho. Né? Só estou dando um exemplo que aconteceu na prática. Na maternidade é a mesma coisa, a alta tem que ser em 48 horas, então às vezes a alta também é 4 horas da tarde. A gente teve que fazer esse ajuste para o indicador do médico não ficar verdinho. Então a gente precisa dessa abertura para o colega ir lá na sua sala em qualquer hora, não se sentiu confortável, vamos lá. E é claro, ele não vai poder mexer em indicadores. O acordo que eu tenho com a alta gestão é não mexer em indicador nenhum sem conversar com ele, mas eu posso fazer os ajustes de como calcular. Isso a gente tem que fazer para cada especialidade, tá bom? Então uma dica aí que fica para vocês quando forem implantar isso. Então aqui, deixa eu ver onde que a gente... Então só para vocês terem uma ideia, né, da gente... A gente pegou aqui o programa como um todo, né? Então todos os nossos indicadores, né? Eu trouxe aqui, alguns eu tive que apagar, mas só para vocês terem uma ideia do geral. Aqui eu não lembro se eu peguei agosto ou se eu peguei de janeiro a agosto, né? Que eu apaguei aqui em cima. Mas enfim, não importa, só para vocês terem uma ideia. Então aqui é do programa, tá? Eu não separei nenhuma especialidade. Então a gente aqui, por exemplo, taxa de mortalidade cirúrgica, né? A gente... O que é isso? É 0,12%, equivale a 99,9% daquela pontuação que o Jovaldo falou. E aí vai, o nosso custo médico de OPME. Então aqui a média de experiência de especialidade do programa, então, eu peguei todo mundo que faz parte da 2M cadastrado lá dentro, e aqui ele dá uma média. Dá para a gente ver até, comparar com os dados da própria ANAP. Eu abro minha apresentação geralmente assim quando eu apresento lá para o hospital.
Então aqui, por exemplo, essa é uma novidade, né? A gente, com a parceria lá do Eduardo da 2M, a gente implantou isso tem 10 dias, né? Eu falei para ele assim, a gente está com os hospitalistas, como eu falei, tem 40 dias. Falei, não, o nosso CEO já quer ver algum resultado disso, porque o investimento foi alto. Tá bom. Então aqui a gente separou, o que aconteceu aqui? Ó? Por que são, por exemplo, aqui, são 6 hospitalistas, né? Então, o que acontece? Esses 2, eles já faziam parte do corpo clínico do hospital, e esses 4 foram contratados recentemente. Então, ainda não tem uma série histórica, não deu tempo de gerar os dados, a 2M é mensal, então esses daqui ainda não estão com nada. Mas esses 2 aqui, que já estavam antes como clínicos e agora viraram hospitalistas, você já tem uma série histórica aqui para você comparar. Se eu fosse apresentar isso daqui um mês, aqui já teria... porque vai começar a internar o paciente no nome desses colegas, eu já começo a ter aqui a performance dele daquele mês, tá? Isso aqui é mês de agosto, é vida real, tá? Eu fiz isso, acho que sexta-feira ou sábado, não lembro. E é legal também, o que acontece? A forma de você interagir com o médico, né? Que o WhatsApp você tem que deixar disponível, porque hoje todo mundo trabalha desse jeito, mas não é oficial. Para uma certificadora, para uma JCI, para uma canadense, você não vai poder mostrar o WhatsApp ali para o avaliador. Então você tem que ter uma maneira de você provar que você está interagindo com o médico. Então a gente vai abrir daqui a pouco, eu não lembro agora se especificamente nesse caso, esse 78, onde que ele está perdendo ponto, já que a nossa média ali da 2M hoje é 92%, 93% de corpo clínico, então com certeza aqui alguma coisa está acontecendo em algum indicador dele, né? E aí, vendo o indicador que está destoando ali, o que acontece? A gente manda uma mensagem via própria 2M. Podia ser por e-mail, pode ser, você tem que documentar para mostrar para o avaliador que você está interagindo o seu plano de ação com aquele indicador que não está acontecendo. Então, a 2M hoje tem uma ferramenta que você entra, você manda uma mensagem para o médico. Como ele não tem ainda aquela cultura, disciplina de abrir, como o Jovaldo falou, cada médico tem sua senha, ele abre o programa, mas ele não tem aquela cultura de abrir toda hora o programa, a não ser quando ele sabe que alguma coisa está errada. Então, aí eu mando um WhatsApp para ele, ó, favor, abrir o programa porque você tem alguma não conformidade, daí eu até falo qual que é, aí ele me responde através do próprio programa, né? Então e consegue deixar tudo documentado. Então, se vai um avaliador de um programa de acreditação lá, eu consigo ter aquela evidência daquele meu contato, daquele meu plano de ação. E uma coisa importante também, que a gente também vai mostrar, então aqui a gente pegou o domínio efetividade, né, que é o resultado dele. Então, no caso aqui, aonde que ele perdeu o ponto, né, é aquele mesmo caso, tá, gente? Então, aqui, por exemplo, ele tem uma taxa de mortalidade geral 2,50 no mês de agosto, se eu não me engano aqui é o mês de agosto que eu já peguei, e a média dele dos últimos 12 meses, como o Jovaldo falou, você pode fazer um benchmarking de mercado, ou você pode pegar a média dos últimos 12 meses daquele médico. A gente teve uma maior aceitabilidade do nosso corpo clínico em pegar, eles ficaram mais confortáveis de serem comparados com eles mesmos, que eles fizeram 12 meses atrás, e partir dali para ele poder melhorar. Então aqui, a gente vê que ele tinha 10,76, esse mês aqui teve 2,50, ele ganhou 6 pontos. Ele não teve nenhuma taxa de infecção hospitalar, ganhou 6 pontos. Já aqui embaixo, então com a média de permanência foi a mesma coisa. O histórico dele é 10,10. Agora esse mês foi 5,68, ele ganhou 6 pontos. Agora, olha aqui embaixo o que aconteceu. Longa permanência dele, que é paciente acima de 15 dias. A gente combinou que se tiver 1, já ganha 0. É tudo ou nada. Isso aqui é o nosso critério. Vocês podem configurar com a 2M da maneira que achar melhor, né? O menos é mais, o mais é menos. Isso daí vocês configuram, eles fazem isso para vocês individualmente. Então, a gente combinou com o corpo clínico que se tiver um paciente de longa, ele não pontua nada nesse domínio aqui. E o legal do sistema é o seguinte, eu quero saber que paciente que foi esse, porque quando eu mandar o WhatsApp para ele, depois a mensagem via 2M, eu já mando o código do atendimento do paciente para ele olhar. Então a rastreabilidade, lembra que a gente falou, é importantíssimo, a gente fica perdendo muito tempo, achar até entrar no relatório do nosso sistema, até ver quem ficou mais tempo. Não, a própria ferramenta da 2M já me dá
já me dá rastreabilidade para achar que paciente que foi. Então, vamos falar da média de permanência onde ele estourou. Não, ali foi de longa, né? Então, mas só para vocês terem uma ideia. Então, aqui, o médico tem acesso a isso, ao jogo limpo, né? Como que é calculado aquele indicador, o que aconteceu com ele, e a rastreabilidade. Então, quando eu clicar em cima, vou voltar um pouquinho, quando eu clico aqui em cima, me abre essa telinha aqui. E aí eu mando para ele, agora eu descobri, ó. Então, por exemplo, ele teve esse paciente aqui, ó. Então eu sei que dentro do nosso sistema de informática, a gente usa MV, posso falar sem problema nenhum. Então o que acontece? Eu sei que esse código de atendimento foi onde estourou a permanência dele. O médico ele não vai ter aquela disciplina, como eu falei, eu sou meio administrador, meio médico, ainda tenho, mas o médico não tem. Ele quer ser rapidinho. Tá bom, eu estourei a média de permanência, já me fala logo o número de atendimento. Aí eu passo, então eu já mando para ele assim, tanto pela ferramenta da 2IM, quanto pelo WhatsApp, eu já mando o código do atendimento. Aí quando ele está lá, ele entra naquele atendimento, ele pode ver o que aconteceu para ter estourado aquela média de permanência. Deu para entender direitinho? Aqui é a mesma coisa. Aqui eu já peguei eficiência, que mede processos, como eu falei. Então, a alta dada pelo médico até às 11 horas, foi baixo aqui. Então, a gente também foi radical. Por quê? Alinhar com o nosso planejamento estratégico. A gente não quer que nenhum paciente fique depois das 11. Porque médico, né, quando a gente começou a trabalhar com esse indicador aqui, que é um dos que a gente persegue e bate forte mesmo, era muito interessante, né? Não sei se vocês já ouviram, acontece isso na instituição de vocês, o médico passa às 7 horas da manhã da alta. Aí começa. Não, doutor, é o seguinte, meu filho está de rodízio, ele só vai poder vir me pegar aqui às 2 da tarde, ele não pode faltar no emprego, só vai me pegar às 4. O médico é bonzinho, o médico ele é parceiro do paciente, é o que eu sempre falo, em 4 paredes você não sabe o que está acontecendo. Então, o acordo que ele está fazendo com a família, só Deus sabe. Eu entrei nisso também, já fiz muito acordo, tá, gente? Então você fica com pena, poxa, o que custa, né? Velhinho, ele vai, almoça aqui, toma o café da manhã, almoça, o filho vem às 4 da tarde buscar, poxa, eu estou fazendo um bem, na verdade, né? Só que aí, para a gente, dentro do nosso giro de leito, o que acontece? A gente é verticalizado. Vai ter um paciente lá embaixo que a família vai estar num barraco que não tem leito, eu vou ter que mandar para a rede credenciada. A rede credenciada me custa 3 vezes mais do que eu deixar o paciente naquele leito. Então, o que acontece? E no caso de vocês, que a maior parte, pelo menos, é faturamento, esse paciente vai ser transferido do hospital A para o hospital B. Isso não é bom. A gente não pode perder esse tipo de situação. Então, você tem que bater pesado em alguns indicadores. Então, por isso que aquele longa permanência, a gente sabe que a partir do 3º dia de internação, qualquer hospital começa a dar prejuízo, por qualquer patologia, né? Então, a gente aqui, então tem que rodar. Então, a média então, é tudo ou nada aqui. Um paciente que ele deu alta acima das 11 horas, a gente já considera, ele ganha 0 naquela pontuação dele. O custo médio de exames também, né, protocolo de adesão, protocolo de CEF, dor torácica, então nós somos os nossos indicadores de processo, o protocolo de TEV, né, e aqui também, eu não lembro agora se eu coloquei a rastreabilidade aqui, da alta dada até às 11, então o médico vê a fórmula que ele está sendo calculado, né, e aqui é o rastreio. Então aqui, vamos pensar aqui, deixa eu ver, por exemplo, o que aconteceu aqui que eu deixei marcado. Então, olha, esse atendimento aqui, olha, ele deu alta meio-dia. É aqui que eu mando para ele esse número de atendimento. Não dei alta para ninguém meio-dia. Então, aqui, ó, o que acontece, né? Que foi aquela situação, por exemplo, da cirurgia da mão que eu contei. Para aquela equipe e maternidade, eu tive que criar um cálculo separado dentro da 2M para atender aquela solicitação, senão ele ia entrar aqui. O dele ia entrar às 17 horas, a alta dele, né? Então começou, e daí ele ganhava 0, porque como é tudo ou nada, que a gente mostrou aqui, né? É o tudo ou nada, ele ganha 0. Poxa, ele vai ficar pontuado 0 agora? Então aí eles começam a cobrar, e aí eu infernizo lá o pessoal da 2M para resolver aquilo lá, para eles não ficarem no meu pé também. E aí o pessoal resolve. Aquilo que o Jovaldo já mostrou, então eu fiz dessa maneira para poder editar, para ficar prático na apresentação, mas a imagem que o médico tem, o Jovaldo já mostrou, é essa daqui. Então, quando ele entra, ele sabe exatamente onde ele está. Então, aqui, o que ele falou, né? O benchmark, no nosso caso, da média dos últimos 12 meses está aqui, o real aqui, então ele ganhou 90% daquela pontuação de 7, ele ganhou 6,30, para dar aquela pontuação depois final e ter o prontuário do médico. E assim vai, né? Nesse caso desse colega aqui, a taxa de reinternação em 30 dias também, que a gente não quer que ocorra, né?
Então, mas aqui a gente já organizou bandas, porque a gente tem pacientes crônicos que podem voltar por causas não sensíveis, ele pode voltar por outro diagnóstico, então a gente aqui acabou considerando bandas, né? Então aqui ele caiu na banda também de 90%, a gente deu essa pontuação de 6, ele ficou na faixa de 90% e ganhou 5,40. Isso tudo vai somando aquela nota final dele que o Jovaldo falou. Então aqui dentro do nosso planejamento estratégico, vocês veem que todos esses indicadores, tanto de efetividade, eficiência, estão alinhados àquilo que a gente quer. No nosso caso, São Cristóvão, o que a gente quer? A gente quer verticalizar, a gente não quer que o paciente vá para a rede, a gente quer atender bem lá dentro, quer ser eficiente lá dentro. Então a gente criou os indicadores para rodar. Então aquela situação do médico dar alta para o paciente depois do rodízio, depois do almoço, ele aqui não consegue mais, a gente começa a cobrar e a coisa começou a andar. Hoje o nosso índice de alta das 11 horas em diante é mínimo, né? Caiu bastante, tá? Só como um exemplo. Esse aqui é a mesma coisa bom, até também, mesmo um painel parecido, né? Só para ilustrar. Aqui a gente fala de ficar vermelhinho, vocês veem que quanto mais vai se aproximando do zero, a cor vai mudando, então fica aqui verdinho, pena que eu não trouxe, porque depois fica laranjinha e tal, até chegar no vermelhinho, que é o pavor ali do corpo clínico, né? E aí é uma coisa interessante, né? Porque como eles preferiram ser avaliados, eu falei para eles, né? Com a média dos últimos 12 meses, o que vai acontecer a partir dos anos? Ele vai ter sempre que estar melhorando os seus processos de atendimento, porque ele vai, que nem cortar a unha, vai crescer, ele vai aparando, porque aqui, o ano que vem, provavelmente aqui no gasto dele de OPME por cirurgia, por exemplo, vai diminuir, a tendência ele está baixando bastante, então esse valor vai vir para cá. Então a meta dele, me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, né, João? Mas a meta dele, em vez de ser 4.200, vai ser 3.200 ano que vem, e ele vai ter que se virar, mas eles escolheram, que eu falei, aquela transparência que a gente teve. Eu falei os prós e contras de cada coisa. Porque quando ele se compara ao mercado, é o que está acontecendo no mercado. Quando ele se compara com ele mesmo, ele vai estar sempre que está melhorando, né? Tanto em qualquer indicador. E é a mesma coisa. Aqui, na verdade, a da estrutura, né, do currículo do médico, isso aqui dá um trabalho, gente, o Lattes, para cadastrar todo mundo não é fácil, tá? A gente ainda não conseguimos cadastrar todo mundo, que dá bastante trabalho, mas só para vocês terem uma ideia que vocês podem da formação do médico e algumas coisas particulares dentro da sua própria instituição. A gente tem aqui anualmente, por exemplo, o Prêmio Américo Ventura, que é quem fundou o nosso hospital. O médico que se inscreve num trabalho é premiado, ele ganha uma determinada pontuação. Então, isso é customizado ali pela 2IM. Então, a gente teve essa necessidade de criar, né, aulas dentro do próprio hospital, então isso pode ser customizado até nessa questão aqui do currículo médico, né? Aquilo que eu falei para vocês, isso é uma vida real, né? E outra coisa, nosso ciclo de avaliação hoje ele está trimestral, então a gente teve a última avaliação que eu trouxe um exemplo aqui para vocês em junho, e vai ter agora no início de outubro o outro ciclo de avaliação daquelas 5 equipes que eu contei para vocês. E cada avaliação a gente vai acrescentar novas equipes, que no caso foi quem? Os hospitalistas e a equipe de paliatividade. E é interessante que a equipe de paliatividade já ficou preocupada. Poxa, mas você vai me monitorar a média de permanência e mortalidade, né? O meu vai ser sempre maior, sempre. Não tem problema. Eu falei, a gente vai pegar só a média dos últimos 12 meses e vamos comparar. E como a gente tem a rastreabilidade, quando a gente sentir que alguma coisa não bateu, a gente vai te mandar daquele caso para ver o que aconteceu. Então você tem que ter essa parceria. O chefe da paliatividade já foi na minha sala quando eu falei que ia ser monitorado umas 3, 4 vezes. Então ali já está montado lá os critérios dele, lá que o pessoal já montou para mim, e agora vai começar o monitoramento. Mas é engraçado como eles começam a interagir mais com você, né? Aquele que nunca te aparecia para tomar café já começa a ser mais assíduo na sala, porque eles ficam realmente preocupados. De novo, tem que ter aquela preocupação sadia, para ele ter aquela questão que você vai ajudar ele, você não vai publicar em nenhum lugar que ele não cumpriu, vai punir, ele não pode ter essa sensação nunca, gente, ele tem que ter a sensação que ele é seu parceiro, mesmo porque eu falei para o Jovaldo, a gente está aprendendo com a ferramenta. Hoje mesmo, o Jovaldo em 15 minutos de conversa ali, já me falou um monte de coisa que eles fizeram diferente para a gente evoluir junto. Então isso aqui é muito dinâmico, gente, não é o que vai ser desse jeito para sempre, né? Mas então, por exemplo, aqui, deixa eu até lembrar
o que eu coloquei. Então aqui são amigos meus, eu falei que eu ia trazer, para eles não tem problema, são cirurgiões, equipe de cirurgia de mão, né? Então a gente, eu agradeço pela ajuda que deram hoje no aprimoramento da ferramenta, que foi aquela situação da alta até às 11 horas. Os 3 foram na minha sala conversar. Fala assim, você prefere que eu dê alta no dia seguinte às 8 ou você vai me tirar do vermelho dando alta às 5 da tarde, né? Então, parabéns por ter atingido uma excelente performance, bem acima da média de corte. Conforme nos falamos, o único indicador que aparece abaixo seria as altas dadas até as 11. Poderia só documentar o motivo qual já conversamos e o plano de melhoria? Só para deixar documentado, porque se vai um avaliador ali da Canadem, JCI, qualquer avaliador, eu tenho que ter essa evidência dessa conversa, porque ele vai ver o vermelho, no mês anterior ali na avaliação do médico, tá bom, o que você fez? Não, era isso, tá bom, você tem evidência. Tudo é evidência para o avaliador, né? Quem já submeteu as certificações sabe disso. E aqui aparece dessa maneira, ele recebe um e-mail, então a 2M, além de ele entrar no programa para ver o meu comunicado, ele recebe um aviso, no caso eu que recebi, porque como o Luiz Renato, ele me deu o feedback ali daquela minha mensagem, eu recebi que tinha uma mensagem para mim, então nem todo dia você vai acessar o programa, mas quando você recebe e-mail, tem uma mensagem, entra lá para ver o que aconteceu. Né? A gente aí acessa o programa para ver a mensagem, quem te enviou aquela mensagem. E aqui são exemplos de comunicação que eu fiz, né? Essa foi a mensagem que ele me mandou, né? Dizendo ali do problema dele da alta até às 11 horas da manhã. Aquilo que eu já contei, aquela historinha para vocês, que eles dão alta no fim da tarde e estava falseando a estatística dele. Então foi a mensagem que ele me mandou, tá bom? Aqui foi também uma outra colega, mesma coisa, a gente, aqui era da maternidade, né? Então a gente também você tem que sempre dar o reforço positivo, parabenizar, ele está acima da média, legal, né? E aqui também o mesmo problema das altas até as 11, que maternidade às vezes dá alta depois de 48 horas, tem teste do pezinho, tem uma série de protocolo deles, de processo deles que você tem que atender. A gente teve que também customizar para a maternidade esse indicador. Aqui é uma outra maneira que você pode trabalhar, que a própria 2M te dá a maneira de você trabalhar com gráficos, da maneira que você quiser, planilhas de Excel. Cada um se sente mais confortável trabalhando de um jeito. E a ferramenta te dá as oportunidades de você trabalhar de diversas maneiras. Aqui é aquele dashboard que o Jovaldo mostrou, só que em planilha Excel. Para você montar gráficos, para você fazer uma apresentação, às vezes é legal você partir para esse modo aqui, é mais fácil. E os resultados, né, da nossa ferramenta de gestão, a gente teve quando você começa a monitorar riscos, trabalhar, a gente teve uma queda ali do ano passado, né, dos códigos azuis, dos amarelos, nos chamados de TRR das unidades de internação, o azul com uma queda mais expressiva que os amarelos, que é tudo que a gente quer. Isso é monitorado aí mês a mês. Que agora com os hospitalistas a tendência disso é melhorar mais ainda. Aqui também você começa a monitorar OPME, né? Então a gente fez alguns pacotes, eu não coloquei especificamente, só coloquei o resultado final. Isso aqui não chegou a dar, quando a gente montou esse aqui, não chegou a dar 2 anos, né, de monitoramento de OPME. Então aqui a gente já teve uma economia nesse período de 2 milhões, é bastante coisa para a gente, tá? A gente conseguiu reduzir a nossa taxa de ocupação, a redução do custo variável com MatMed, com roupa. Por que com roupa? Aquele paciente que ele ia esperar o filho chegar no rodízio, você tem a parceria do médico para dar alta até às 11, ele ia gastar roupa, ele ia tomar banho, ele ia se alimentar lá, ele ia usar fralda, enfim. Então aqui, indiretamente, você conseguiu também reduzir o seu custo variável também. Não é só aquela internação, isso aqui encadeia, você desencadeia uma efetividade, uma eficiência, uma efetividade em cadeia, tá? Reduzir a taxa de ocupação também, que a gente já comentou. Então a gente conseguiu, claro que a gente está, é uma luta, tá, gente? Não é que é mil maravilhas, já conseguimos tudo, não. A gente está trabalhando, lutando, não é que é fácil, já está tudo implantadinho, bonitinho, não. Está funcionando, mas a gente tem muito ainda, muitos processos ainda para melhorar. Mas a gente já conseguiu, qualificou melhor o nosso corpo clínico, engajou melhor,
o aumento da capacidade hospitalar, porque para aumentar a capacidade hospitalar, você diminui a média de permanência, você constrói mais leito. É muito mais barato você melhorar seus processos e diminuir o seu tempo de permanência. E diminuir seus eventos adversos também, porque isso aqui aumenta o seu tempo de permanência, né? Então você tem que trabalhar com processos para a roda andar. Adesão ao projeto de cirurgia segura também, que a gente, naqueles indicadores, né, a gente criou um ambulatório de pré-operatório, antibiótico profilaxia, o time-out, tudo são indicadores ali gerenciados pela 2IM. Adesão aos protocolos gerenciados, né? Então a gente consegue entender o que está acontecendo com cada paciente dentro desses protocolos. Então se ele sai um dia, então por exemplo, ele tem que fazer cateterismo no segundo dia, não fez, a gente já é avisado para entender por que não fez. Entendeu? Daí a gente tem que pegar no pé para a coisa acontecer. Como eu falei, então você racionaliza todos os custos assistenciais, o envolvimento multiprofissional foi muito bacana, como eu falei, aquele exemplo que eu dei da visita múltipla que eu passei ontem, né? Então é legal você ir no andar e ver que a enfermagem, o serviço social estava junto, também está sabendo o que está acontecendo com o paciente, né? E melhorar a experiência do paciente para o seu negócio ser sustentável. Né, você tem que, e a concorrência, todos sabem, é feroz. Né? A gente tem um conceito de hospital de custo, muitos têm conceito de hospital de faturamento, mas a sustentabilidade é um caminho só, você ser custo efetivo, é você fazer certo uma vez só, que é o conceito melhor de qualidade que tem, né? Fazer certo da primeira vez. É essa a mensagem que a gente quis passar. A gente vai ficar depois, acho que aberto para um bate-papo, dúvidas, perguntas e aprendizado com vocês aí, tá? Obrigado, gente. Bom, a gente ainda tem meia horinha, a gente pode abrir umas perguntas para o pessoal aqui. Alguém quer iniciar a pergunta para o Fernando? Bom dia, doutor Fernando. Meu nome é Carla, eu trabalho na Sisqual, uma empresa portuguesa, com certeza, de software de escalas e turnos, né? Então, esse assunto que você trouxe aqui, para mim, era música para os meus ouvidos, né? A gente trabalha muito com essa questão da sensibilização das pessoas, principalmente quando a gente está, né, colocando algo novo, que quer dizer uma mudança, né? E a minha pergunta aqui é mais focada, me chamou bastante a atenção quando você me disse, você nos explanou da preocupação do médico sobre o vermelho. Quando ele estava chegando lá e ele via que ele estava vermelho durante algum tempo. E que alguns tinham a preocupação em, obviamente, ficar amarelo e verde. Mas e aqueles que constantemente ficavam no vermelho? Qual é o processo para aquele médico que não se engajou no final da linha? Eu sei que eu estou falando provavelmente da exceção e não da regra. Não sei se é tão exceção assim não, hein? O comentário foi proposital. Eu sei. Então assim, vou voltar um pouquinho aqui, para alinhar a resposta à sua pergunta lá para o início. É o seguinte, a ferramenta 2IM, o São Cristóvão, começou a parceria, eu não estava, até comentei com o Joval, naquela fase que foi escolhida essa ferramenta eu não participei, né? E a coisa não estava andando, porque você tem que ter um dono para isso aqui, porque isso aqui dá um certo trabalho, né? Então como meu currículo já tinha sido da área administrativa, diretor técnico e tal, o mesmo senhor me falou, Fernando, eu preciso de você, porque graças a Deus a gente tem uma boa entrada com o corpo clínico. Então ele chamou para fazer essa interface. E a ferramenta estava ali, não andava, né? Então a gente vai ter que fazer ela andar, né? Então aqui, respondendo a sua pergunta, então eu tive que refazer, ali com o Jovaldo, todo o perfil, porque a 2M ela trabalha com perfil, tá? Então não adianta, como eu falei, eu não posso comparar, e o médico se sente injustiçado, de comparar um SMI lá nosso, que é paliativo, com o pessoal ali que vai fazer a clínica geral, vai tratar uma ITU 2, 3 dias e vai ter alta. Ele vai se sentir injustiçado, entendeu? Quando eu peguei isso, estava todo mundo no mesmo balaio de gato. Então, a primeira parte é você separar. E você faz isso junto com o médico. Você fala, estou criando esses... Não, mas se eu for medir aqui... E tem muita desculpa também, né? Os hospitalistas, um dos colegas ali que eu mostrei de hospitalista, amigão meu, né, falou, Fernando, eu acho que o hospitalista tem que ficar fora disso, a gente e começa aquela coisa, né? Então você começa a mostrar para ele, eu falei, não, calma, a gente vai montar junto isso daí e tal, e ele começa, então a gente começou com 5 equipes, a gente não tem isso no corpo clínico inteiro, e a gente começou, o primeiro ciclo de avaliação foi em junho agora.
Então, essa resposta eu tenho para te dar. O que a gente planejou dentro do planejamento estratégico, o que a gente vai fazer com a nossa governança, mas isso ainda não começou. Então, como é que funciona basicamente para você entender? Então, a gente primeiro tem aquela parte ali que você tem o que a gente quer. O médico que hoje entra na instituição, ele tem que estar pelo menos sincronizado com o mínimo que a gente quer, né? Alguns pontos essenciais a gente não abre mão. E como é que funciona aqui? Ó? Então, ele é aprovado, ele entra no nosso corpo clínico, né? Deixa eu mudar para cá que eu não estou... ele atinge as metas? Quais são as metas? É aquilo monitorado para 2IM. Hoje a nossa nota de corte está baixa. A gente começou com 70% de nota global. E cada indicador dele que ficar... porque ele pode ter uma nota global ali de 78 e um indicador abaixo de 70, que é o nosso corte. Então, eu tenho que ver as duas coisas. A nota global dele... E o indicador que fica abaixo, hoje o nosso corte é 70. Claro que a gente vai chegar em 80, 90, então você tem que evoluir para isso, né? Isso você que determina. Então, o que acontece? Hoje, o médico que tem um indicador abaixo de 70%, ele recebe aquele comunicado que vocês viram. Vamos dizer, ali eu acertei, na verdade, ali era um problema de processo, mas vamos dizer da taxa de longa permanência ali, que é vida real. Vamos dizer que no mês agora, o próximo ciclo de avaliação, no nosso caso é 3 meses, ele seja reincidente. Aí ele já vai receber, aí a gente vai chamá-lo para uma reunião. Tem que fazer uma ata, nosso segundo... Não vou falar grau de punição, que é uma palavra muito forte, mas só para vocês entenderem, não é punição. Feedback. Sensibilização. Feedback, né? Aí, dali 3 meses, o cara ainda está em vermelho naquele mesmo indicador, entendeu? Aí a reunião é com a alta gestão. Depois de 3 meses, ele continua, ele vai ser desligado, que é aqui, ó. Entendeu? Isso a gente vai levar muito a sério. Como eu falei, a sustentabilidade, a gente não pode mais aquela questão, é um corpo clínico amigo, antigo, mas se você não fizer assim, você não se sustenta hoje, entendeu? Então você tem que ter o médico engajado naquela situação. Então, nesse ciclo de avaliação, então primeiro é o comunicado, é reincidente naquele mesmo indicador, ou a performance global dele está abaixo de 70%, e é jogo limpo, tá? Quando a gente vai fazer, a gente chama lá no hospital de instruções de trabalho, né? E essa do cadastro médico, da governança médica, fica disponível na nossa intranet. O médico, ele recebe, que está ali, ele entra e vê o critério que está acontecendo. E aí ele vai se preocupando, né? O timing aqui é 3 meses mais 3 meses, seria 6 meses. Nosso ciclo de avaliação é sempre agora nesse início do projeto, é sempre a cada 3 meses. Então, apareceu, a cada 3 meses, que eu apresento, eu fecho a avaliação dele para apresentar para todo o hospital. Agora, mensalmente, aquilo que ele já está abaixo de 70%, eu já comunico para ele já não esperar 3 meses, né? Se ele está abaixo de 70%, poxa, isso é um sinal de alerta. Ou a gente está calculando alguma coisa errada, que nem era o caso da cirurgia de mãe, a gente tem que melhorar, ou realmente ele não está cumprindo a performance. Mas, na verdade, esse ciclo todo ainda não ocorreu. Já, ele está que fase que nós estamos? Ele vai ocorreu a primeira fase de 3 meses em junho, agora vai entrar no segundo ciclo, que vai ser uma apresentação agora em final de setembro, acho que está marcado para começo de outubro. Né? Então agora vai ter a segunda fase. Ontem eu já estava separando, então foi comunicado. Ontem eu estava ali com a enfermeira da qualidade que me ajuda, ela já estava disparando os comunicados e marcando as reuniões ali com a gente. Entendeu? Então, primeiro, comunica. Segunda parte, a reunião com as diretorias médicas, sem alta gestão. A terceira reunião é com a alta gestão. Então, ele vai ter uma reunião com a alta gestão só depois de 9 meses. 9 meses. Com aquele indicador. Aí também a incompetência do diretor médico. Poxa, você tá ali, não está ajudando o cara a fazer aquela melhoria. É bastante tempo. E eu também não quero, porque o meu gestor vai falar, Fernando, 9 meses de indicador, o que você fez para ajudar ele? Né? Então, eu também vou ser cobrado indiretamente, isso que é bacana. Então, tem que fazer acontecer aquilo, entendeu? Entendi. Mas é muito legal, assim, essa interação, essa preocupação. Quando a gente começou, eu falei, o médico não vai querer saber disso, né? Nossa formação não tem esse tipo de coisa. E o médico tem que entender que para o pagamento dele não atrasar, a instituição tem que ser sustentável também, né? Se eu ficar mandando o paciente para a rede, por exemplo, no nosso caso, a 3 vezes mais, o pagamento, eu não vou poder dar aumento para o médico. Ou fica meu parceiro, né? Então a gente você melhora, eu consigo te dar aumento em menos tempo. Por exemplo, eu consigo te pagar um congresso, uma viagem, sei lá. A gente está ainda, os nossos benefícios a gente ainda não estabeleceu, é muito cedo. Isso aí daqui 1 ano e meio, 2 anos, que a gente está planejando fazer. É muito cedo para isso ainda. Eu acho que o grande desafio aí foi trazer esses médicos e sensibilizá-los
a todo esse processo, imagino eu, e até explicar, que eles entendessem. Isso, perfeito. E aí a autogestão é importante. Então, todas essas 5 equipes, a gente marcou reuniões do início do nosso projeto, aquela que a gente jogou com uma parceria mais forte com a gente, era café da manhã na sala do CEO, entendeu? Então, eu falava um pouquinho ali da área administrativa, ele já tinha aquela, no bom sentido, a lavação da roupa suja para ajustar tal. Chegava à tarde, eu passava ali para 2M o que a gente tinha ajustado, porque era um consenso. Diretoria médica, o médico parceiro e alta gestão. É assim que eu falei. No início eu estava tentando ser feito de cima para baixo. Não funciona. Se você falar para o médico, a partir de agora nós escolhemos esse indicador, é assim que funciona. Eu morro de medo de preocupação, né? A gente criou um projeto lá com o Jovaldo de... Quando tiver abaixo de 70% o indicador, já disparar, em vez de eu ter que ficar mandando, vai ser automático para o colega. Mas eu falei, espera um pouquinho, que eu tenho que ter a certeza de que o que ele vai receber é justo. Realmente aquilo aconteceu, não foi nenhuma falha do programa, da nossa TI, entendeu? Então a gente tem que ter a confiabilidade do médico, senão não vai. Tem que ter a parceria dele. Mais alguma pergunta aqui, pessoal? Fernando, meu nome é Júnior, sou da Sistematize Consultoria, profissional de saúde e justamente fazendo muito essa interface, né? Hoje estou na administração e a gente entende bastante dos processos. Eu queria advogar pela questão advogar até pelo médico e pela questão das famílias. Pode haver algum conluio aí dos médicos com as famílias, mas há famílias que realmente têm dificuldade de sair às 11 horas, o serviço social, o que o hospital tem para poder apoiar, né, esses casos? Perfeito. Pergunta pertinente também. É que teve alguns itens que a gente passou mais rapidamente, né? E deve voltar um pouquinho lá para o início, que aqui eu não estou conseguindo. O que acontece? Sim, isso é um problema. A gente percebeu, antes da gente começar a monitorar, a gente percebia isso sim. E nosso paciente tem muito idoso, bastante famílias. Às vezes o responsável por uma internação de um paciente de 88 é o marido que tem 89, essa é a nossa realidade lá. Então a gente, bem no comecinho, então a gente criou alguns suportes. Então aqui a gente tem, no caso que você está me perguntando mais especificamente, aquele GAP, que é o grupo de paciente, apoio ao paciente internado. Então você tem uma assistente social, uma enfermeira só para isso. Então o que a gente precisa? A previsão de alta, que é um outro indicador nosso, tem que acontecer redondinho. A gente cobra muito o médico, porque 48 horas ele previu a alta que o paciente vai sair, todo mundo aqui entra na jogada. Aí não é só mais uma, por isso que é aquela importância da interação multidisciplinar. Então ali entra a enfermeira e o serviço social, então ela já vai no quarto e já começa a mapear todas essas dificuldades. Vai precisar de ambulância, oxigênio, vai ter oxigênio em casa, dispara um processo, e o nosso paciente, tem muito paciente crônico, idoso, você tem que dar a segurança para o paciente que ele vai ser assistido, que você não está forçando aquela alta. Então ele já sai com uma consulta ambulatorial marcada no ambulatório pós-alta com médicos geriatras, geralmente. Então por a dor torácica hoje, né? O paciente já sai depois de um infarto com consulta marcada na reabilitação, aquele primeiro lá, programa de prevenção e reabilitação. Então e já sai com consulta marcada no ambulatório pós-alta, ou algum programa de reabilitação que é aquele proativa, por ele teve um AVC, ele vai entrar na fisioterapia. Então você tem que dar essa segurança para o senhor vai de alta, mas o senhor já está com a consulta agendada, assistente social, o que o senhor precisa de oxigênio em casa, precisa de alguma ajuda, ambulância, enfim, a gente tenta sim dar todo esse apoio para o paciente, senão ele não sai realmente. Se você avisar para ele de última hora, você está de alta, nossa, não dava certo, acontecia isso no passado, né? A gente tem a área de apoio médico-família, né? Nunca tinha pensado nisso, mas é complicado em questão da segurança, que o paciente, enquanto ele está dentro do hospital, é sua responsabilidade, né? Então você tem que montar uma estrutura muito grande. Mas os grandes hospitais, a gente faz o que o mercado pratica. Você deu a alta, não saiu em 2 horas, a conta passa para particular. Você tem que... E quando o paciente interna, ele já recebe o manualzinho da orientação. Né? Acho que isso daí é uma coisa que o familiar, com todo mundo, tem que envolver. Porque tem o lado que ela falou, tem o lado ali tudo na vida, né? Tem o lado da pessoa mal intencionada, boa intencionada, e aí você tem que lidar com... Então você tem que ter uma regra. Se você não trabalhar com processos, regras, deixar abrir exceção, não vai. Não, esse caso deixa, que ele não dá. Você tem que ter uma regra única para todo mundo falar a mesma língua. Um não pode falar uma coisa, outra coisa, porque perde a credibilidade, né? A gente tem perguntas online.
É a Cíntia, ela é da empresa Unisaúde MS de Campo Grande. Ela gostaria de saber se você pode exemplificar um pouco como é que funciona a auditoria clínica nesse processo. Isso, é importante. A auditoria clínica, na verdade, começa com a comissão de prontuário. Então, a gente tem um grupo formado em auditoria clínica lá, são enfermeiros, fisioterapeutas, que passam. Ontem mesmo a minha enfermeira subiu para fazer passa nos prontuários e analisa toda a questão do início ao fim. Quando o paciente entra no hospital, ele já tem que ter um plano terapêutico. O que vai acontecer com ele, quais são as etapas do tratamento, né? Então a nossa auditoria clínica, ela pega por amostragem e estabelece aquele plano terapêutico foi cumprido, e se não foi cumprido, né? Aonde que não foi cumprido. Então, o protocolo da dor torácica, por exemplo, quando faz uma auditoria clínica no protocolo de dor torácica, é um protocolo que é uma linha de montagem mesmo. Primeiro dia tem que acontecer isso, segundo dia tem que acontecer aquilo, e quando aquilo não acontece, a gente vai atrás do porquê não aconteceu. Isso com todas as internações. É por amostragem. Mas a gente consegue, por amostragem, você consegue melhorar bastante seus processos através da auditoria clínica. Sem auditoria clínica, você não fica sabendo o que está acontecendo só por essa ferramenta, por exemplo, né? Você tem que ir a fundo no prontuário para entender. Por exemplo, o laboratório está atrasando uma entrega de exame, o seu prestador, a sua ressonância magnética está demorando para marcar a sua tomografia, então você fazendo auditoria clínica, a farmácia está demorando, então você consegue entender onde que está o seu bottleneck lá, que não está andando. Tem mais uma aqui online, da Maria Tereza. Você não acha que os médicos terão receio de atender pacientes críticos, principalmente geriatras e intensivistas, pois terão um resultado de óbito piores? Isso, é uma boa pergunta. Então, lembra que eu falei, inclusive, do paliativo, né? Se você tiver a parceria e chamá-los antes, então na nossa UTI a gente ainda não implantou a 2M, por exemplo, foi o exemplo que ela deu, né? Mas quando for implantar, você vai ajustar o óbito, por exemplo, que na verdade não é o óbito do paliativo pode até ser 100%. Você tem que analisar o óbito evitável, aquele que houve uma falha de processo e o paciente morreu. Então, esse indicador de óbito, a gente analisa, a nossa comissão de óbito analisa o óbito evitável, que não é nem mais o termo agora, né? É justificável, não justificado. Então, você precisa analisar o evitar. Então, quando você vai implantar dentro de uma UTI, você vai chamar o gestor da UTI, aí os dados dos últimos 12 meses já estarão lá, ele vai olhar aquilo, está confortável, você vai discutir indicador com indicador, porque você não pode impor nada para ele, você vai discutir e tornar aqueles indicadores que você vai medir confortável. Então, o que você vai exigir dele não é a taxa de mortalidade diminuir, né? Porque isso não depende da gente, você vai exigir que não ocorra falha de processo que leve a um óbito não justificado. Tem uma última aqui, o Rodrigo Basile. Ele gostaria de saber se no caso do Hospital São Cristóvão, se existe algum tipo de conflito entre o regimento do corpo clínico e a elaboração dos indicadores pela alta gestão. Boa pergunta. A semana retrasada a gente refez o regimento do corpo. Para mudar o regimento interno, você tem que fazer assembleia, né? Então você pega, a gente tem uma sociedade médica lá dentro, né? E são médicos, é um corpo clínico fechado, é um pouco mais fácil de lidar quando é o corpo clínico aberto. Então, como a gente tem os grupos de WhatsApp, então você vai trabalhando aquela cultura, né? É uma cultura, então, nas reuniões da sociedade médica, vai a parte de diretoria, vai a parte administrativa, você joga limpo. A grande questão é você sempre jogar limpo, né? E mostrar para o médico que aquilo vai ser bom para ele também, vai melhorar a segurança de assistência do paciente dele, vai melhorar para ele um dia que os processos estando mais robustos, ele vai ter mais paciente, ele vai atender mais. Então você joga limpo, você altera sim o seu regimento, mas em assembleia e todos ali concordam. Claro, tem aqueles que não concordam com alguns pontos, tá? Você vai modelando, e o nosso regimento interno agora foi justamente, em razão do que eu apresentei, já foi remodelado há 2 ou 3 semanas atrás, a gente reescreveu o nosso regimento. Então, eu queria parabenizar a apresentação, aliás, já conversamos um pouco antes, vamos trocar mais figurinhas. Evidentemente, tem toda a particularidade de hospital verticalizado com corpo clínico fechado, né? Que tem um monte de dificuldades, a maioria são iguais, mas no corpo clínico aberto, não verticalizado, essas dificuldades às vezes se potencializam um pouco, né? Mas só voltando à questão da mortalidade que você tocou, e o
o Jovaldo tocou de uma forma, um passant aí, existe uma versão mais, vamos dizer, 2.0 do GPS, né, que é o GPS DRG, né? O GPS DRG, ele associa, ele agrupa o banco de dados já pelo sistema de grupos de diagnósticos relacionados, né? E em parceria com a 3M, e usa uma ferramenta que é o APR DRG. É diferente de algumas outras ferramentas de DRG que existem. O que faz essa ferramenta APR DRG? Ela classifica esses grupos em 4 níveis de complexidade ou de severidade, né? Leve, moderado, grave e extremo, e 4 níveis de risco de morte. Então, esta ferramenta que a gente começou a usar, eu sou do Sírio, a gente está usando acho que pouco menos de um ano, o que ela nos ajuda? Na hora que você tem o risco de morte, você pode comparar a mortalidade observada com risco para aquela severidade, para aquele doente, daquele diagnóstico. Então, assim, o que você vai ver, o que você vai comparar é quem está, primeiro, severidade baixa não é suposto morrer, né? Todo mundo morre algum dia, então que o sujeito de severidade extrema tem uma mortalidade alta, vamos lá, faz parte do jogo, né? A gente pode não gostar do jogo, mas o jogo é esse. Paciente que tem risco de morte alto e morre, também é do mesmo jogo. Risco baixo e morre, tem problema de processo ou de atendimento. Eu eu concordo perfeitamente com a sua colocação, só estou querendo colocar que eu acho que você sensibiliza essa ferramenta na hora que você consegue ajustar o risco, e esse risco no sistema APR DRG, que já está incorporado no GPS DRG, nova edição, ele já classifica por severidade e por risco de morte. Com isso, melhora bastante, né? Inclusive a análise da permanência, porque evidentemente que as permanências esperadas são diferentes conforme o grau de severidade do paciente. Era só isso. Perfeita colocação, isso mesmo. O DRG é um grande passo aí para esse alinhamento. Fernando, um dos pilares da governança clínica é o desenvolvimento de pesquisa clínica, né? Esse processo todo contribuiu para o processo de pesquisa clínica dentro do São Cristóvão? Isso, contribui. Lá também no comecinho, a gente tem lá o nosso, que a gente chama do CEMOB, né, o nosso Instituto de Ensino e Pesquisa, acanhadinho, mas ele faz aqueles trabalhos, a gente incentiva principalmente a apresentação do Américo Ventura, que é aquele nosso plano. Nós temos ali no São Cristóvão hoje já 4 residências médicas em andamento lá dentro. A gente incentiva assim, a apresentação de trabalhos fora. E a gente está também, que já passou, o Instituto de Ensino e Pesquisa hoje, que é um cantinho ali que a gente tem, vai ser um prédio só para isso, a ser inaugurado no fim do ano ou no começo do ano, com auditório, e a gente já tem ali também um aprimoramento de fisioterapia, tivemos uma parceria com a enfermagem do Einstein já, né? Então a gente está, sim, desenvolve bastante, mas tem que ainda desenvolver ainda bem mais. Tem muita oportunidade de melhoria nesse aspecto, que faz toda a diferença, sim, para uma instituição crescer de uma maneira mais sustentável. Não tenha dúvida disso. Bom, então acho que vamos encerrar as perguntas. Gostaria de fazer a última colocação, o encerramento. Não, só agradecer a todos. Espero que eu tenha passado a mensagem, o contato está ali, manda e-mail, quiser conhecer o nosso programa, né? A gente troca figurinha, porque a gente está estamos todos no mesmo barco, né? A gente quer atender bem o nosso paciente com segurança e que o nosso serviço, o nosso ganha-pão, vamos dizer assim, seja sustentável. Então a gente está todo mundo no mesmo barco e é importante essa troca aí de experiência, a gente está sempre aprendendo. Agradecer mais uma vez ali o Jovaldo da 2M e o César, né, pelo convite. Estamos abertos aí, porque você vê, a ferramenta ela é muito dinâmica e a gente tiver ideias, enfim, a gente está aberto para conversar, melhorar, receber visita, fazer visita, a gente está aí para crescer com vocês. Obrigado. Bom,
Bom, então agradeço o doutor Fernando. O doutor Fernando continua aqui para quem quiser fazer alguma pergunta ou tiver alguma dúvida, e o Jovaldo da 2IM também. Muito obrigada, um ótimo dia a todos e até o próximo café.